Obrigado, Yasmin, pelo convite. É um prazer estar com o Jurandir e Júlio, da Raizen, aqui. Parabéns pela organização do evento. É uma honra estar também com o Helder, com o Fred, a Lohane, que são referências no setor aí na FRJ. Eu sou economista recém-formado pelo FRJ também, e eu vou falar aqui em 10 minutinhos basicamente 4 coisas. Primeiro, como eu conheci esse mundo da energia, que acho que pode ser um exemplo para quem está assistindo aí, da universidade. Segundo, o que a gente faz na Revolução Solar. Terceiro, como é que a gente vê nosso papel na transição energética. E, por fim, anunciar o nosso próximo projeto, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu já queria dividir com vocês, que a gente vai lançar a primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil. Tá? No IE, eu tive uma matéria de economia da energia com o Helder, e foi lá que eu descobri esse assunto. Na época, eu trabalhava com o mercado financeiro, mas aí eu fiquei tão empolgado com esse assunto de energia, transição energética e tal, que foi ali que eu decidi que eu ia mudar de rumo. E aí, junto com outro pessoal da UFRJ no Fundão, a gente começou a estudar e vislumbrar projetos de energia, principalmente de solar distribuída, que foi o que me empolgou. E aí, num desses eventos, que foi o Simpósio de Energia da UFRJ, a gente recebeu o Dinei, da Revolução Solar. O Dinei, ele é uma liderança comunitária na favela da Babilônia, aqui no Rio, e na época a Revolução Solar era uma ideia embrionária que ainda não tinha o gás que tem hoje. E aí, na mesma hora, eu já fui falar com ele, nos dias seguintes eu estava voluntariando na ONG e pensando como implementar aquela ideia. Então, a Revolução Solar atua nas favelas da Babilônia, de Chapéu Mangueira, aqui no Rio, no Leme. São territórios colados ao Instituto de Economia do UFRJ aqui. Então, essa ligação universidade, comunidade, dialoga muito com o que a gente acredita e com as nossas raízes, né? Em 2017, a gente fez uma pesquisa sobre energia elétrica na favela da Babilônia, e a gente descobriu 2 coisas aqui. A primeira foi que essa ideia de que toda favela ou está no gato ou paga tarifa social é um mito. A maioria deles paga pela energia. 60% da favela está regularizada, e deles só 10% são beneficiados pela tarifa social. E a segunda coisa que a gente descobriu na pesquisa é que tem uma insatisfação muito grande com o serviço de energia que é prestado pela distribuidora. A qualidade é precária, tem quedas mais frequentes e duradouras que em outras áreas da cidade, e não tem uma assistência técnica adequada e um atendimento de boa qualidade. A tarifa que é cobrada é alta, e com frequência essa tarifa não é baseada no consumo real, mas sim numa estimativa de consumo que a nossa pesquisa mostrou ser superestimada. E aí a alegação da empresa é que os funcionários têm dificuldade de entrar na favela. Então não é só uma questão de insatisfação com a qualidade do serviço e do preço, mas tem um sentimento de injustiça e impotência muito grande em mudar o sistema. Então esse é o clima que a gente atua e que a gente busca alterar. Tá? Então a Revolução Solar é fruto da união de 2 histórias. É a experiência de lideranças comunitárias de favelas do Rio de Janeiro e da evolução da energia solar como uma alternativa energética sustentável, que fica cada vez mais barata e possibilita novos modelos descentralizados de organização comunitária. E aí, em 2015, essas histórias se cruzaram na favela da Babilônia, aqui no Rio. Os empreendedores se juntaram às lideranças comunitárias, percebendo o potencial transformador que a energia solar podia ter na comunidade, que tem uma insolação privilegiada. Segundo os nossos cálculos, o potencial técnico de geração nos telhados da favela supera a demanda de energia que se tem na favela. E tem uma forte tradição comunitária lá também. Mas até então esbarrava nos altos custos iniciais para implementar essa tecnologia. Aí, desde então, o grupo se renovou e se fortaleceu. Hoje conta com dezenas de voluntários. E esse grupo se une com um propósito comum, que é esse desenvolvimento sustentável das favelas através da energia solar. Tá? E aí, com esses aprendizados, de que a energia não é confiável para eles se sentem injustiçados, a gente trabalha para fazer a tecnologia fotovoltaica acessível, não só através de instalações solares. A gente tem uma frente também de capacitação profissional dos moradores, como eletricistas, instaladores solares, além de oficinas infantis, que promovem a conscientização dessa nova geração sobre energia renovável, sustentabilidade, que é um subproduto muito importante da geração distribuída. E além de pesquisas, eventos e representação dos interesses da favela no setor. E aí a gente chama a nossa metodologia de trabalho de ciclo solar. As instalações são realizadas e mantidas pelos eletricistas e instaladores solares que são formados na comunidade, e essa capacitação
aliada às oficinas, promove o envolvimento da população, da comunidade, em todas as fases do projeto. E aí, desde 2015, a gente já instalou 3 sistemas fotovoltaicos na Babilônia, formou 30 moradores, dos quais alguns foram contratados para realizar as instalações locais, e a última instalação aconteceu na Escolinha Tia Persília, que é uma referência educacional na comunidade, e deu início a essa nova frente de atuação das oficinas, que a gente tem realizado com as crianças locais mensalmente, além de eventos públicos sobre o tema na comunidade. E a gente também foi objeto de estudo de caso em 5 publicações acadêmicas recentes e publicou a nossa pesquisa de campo que eu falei lá no início. E a gente tem buscado participar de oportunidades no setor, se capacitar e conectar com atores do ecossistema, divulgar nosso trabalho. Esses são alguns reconhecimentos e premiações que a gente teve recentemente, como no Lab Habitação, que a gente foi selecionado como destaque nacional entre mais de 500 projetos inscritos no Brasil. E aí, como é que a gente se insere nesse processo de transição energética? Transição é de um lugar para o outro, né? É de um sistema energético para outro. E além da questão climática, que motiva a transição, da geração fóssil para renovável, ela vem acompanhada de outras transformações muito importantes. Ela é a transição também de um sistema de geração centralizada para um sistema de geração distribuída. É a transição de um sistema excludente, distante do consumidor final e das comunidades, sem participação e envolvimento deles, para um novo sistema, que é descentralizado, inclusivo, neutraliza esse senso de impotência que a gente captou na pesquisa e dá protagonismo para o consumidor final, que ele passa a ser um prosumidor, né, que é produtor e consumidor de energia ao mesmo tempo. Então, muito se fala desses 3 Ds da transição energética, né? A descarbonização, a digitalização e a descentralização. Mas eu vejo um 4º D aí, que é o da democratização também. E aí, democratização no sentido da popularização, porque eu vejo 5 impactos sociais positivos dessa transição. Primeiro é no bolso. O Brasil tem uma das energias mais caras do mundo e a tarifa aqui no Rio mais que dobrou na última década. E no Brasil a gente tem potencial solar para atender toda a demanda energética do país. O segundo é em relação aos empregos. A fonte de energia solar é a fonte, entre as fontes de energia renovável, a que mais gera empregos locais, são empregos de qualidade. A terceira é a possibilidade de conscientização ambiental e energética, que a geração distribuída proporciona. A 4ª é a possibilidade de acesso à energia em regiões remotas, que antes não era viável economicamente se levar a rede elétrica até lá. E a 5ª é a possibilidade de novos modelos de organização da indústria baseados na comunidade, novos arranjos produtivos locais baseados em energia solar. E aí, quando a gente fala que a gente atua com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável, não é à toa. Esse cuidado com os objetivos do desenvolvimento sustentável é uma parte fundamental da nossa metodologia. As nossas atividades endereçam diretamente a alguns desses ODS, como educação de qualidade, energia limpa e acessível, emprego e crescimento, comunidades sustentáveis e ação climática. E agora, com a pandemia, a gente está coordenando com as associações de moradores locais ações de auxílio emergencial para as comunidades, com cesta básica, itens de higiene, medicamentos e ações de conscientização. E, paralelamente, a gente está se preparando para o nosso próximo projeto, que a gente basicamente percebeu que era difícil replicar as instalações individuais. Tinha muitas demandas de reforço de estrutura ou barreira de sombreamento, e das que têm essas condições técnicas, ainda precisava ter uma conta mínima que justificasse a instalação individual. Então, o nosso próximo projeto vai ser a primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil. É a solução que a gente adota baseada nesse modelo de geração compartilhada, através de cooperativas, que é regulado pela ANEEL desde 2015 e é uma tendência muito forte no setor e harmoniza muito com esse senso de comunidade e cooperação que é tradicional das favelas. A gente já tem os equipamentos que parceiros vão doar para esse projeto, mas ainda faltam alguns apoios para completar a captação e dar os últimos passos. Nesse link aqui tem algumas formas de participar e eu convido todo mundo a acompanhar nosso trabalho na internet também para saber mais. Obrigado.